Segunda-feira, né, eu estive fazendo uma programação após o culto de oração. Geralmente eu tenho às vezes alguma atividade, 9 horas, né, e acabei não fazendo, pois fui vencido pelo cansaço. Você já foi vencido pelo cansaço algumas vezes? Você se organizou. E aí, tem uma coisa que a gente comenta lá em casa, eu não consigo lanchar, fazer qualquer coisa sem tomar banho quando eu chego da rua. Tem pessoas que fazem e tomam banho no final, né? Eu sempre tomo banho antes. Depois que você toma um banho, o corpo parece que dá uma relaxada, né? E aí, para você voltar às atividades e continuar, seja no mercado e na farmácia, é mais difícil, né? No dia seguinte, bateu aquele arrependimento, dizendo: se eu me esforçasse, se eu pudesse fazer, tivesse mais uma dedicação, eu teria conseguido. Então eu queria que você, em cima disso que eu estou falando, você pensasse aí, né? O que você deixou de fazer, ou fez, que se arrependeu. O que você deixou de fazer ou fez que se arrependeu. Enquanto você pensa, há pouco tempo agora, no Dia dos Namorados, esses repórteres que fazem essas notícias aí ao vivo, né, são interessantes e tem resposta muito interessante também, né? Estava perguntando para os namorados o que essa pessoa não tinha feito ainda com seu namorado, que gostaria de fazer. Aquela coisa ao vivo, que sem corte. Só que essa pessoa era uma pessoa casada. E aí essa pessoa disse: eu queria me divorciar. O repórter, né, com todo aquele jeito romântico, né, querendo incentivar, ficou meio perdido. E eu acho também que essa mulher deve ter se arrependido, porque essa mensagem com certeza chegou até o seu marido, o seu companheiro, seja lá o que for, né? Então, o arrependimento, querido, é algo do nosso cotidiano. São coisas que você pensa, que você se arrepende. E aí? Já dei tempo aí para você pensar o que você se arrependeu, que fez, ou que você se arrependeu porque você não fez. Existem das coisas mais simples. O ato de dizer eu te amo, não é verdade? É mais fácil para a mulher ou para o homem dizer eu te amo? O que vocês acham? Para o homem? É mais fácil para o homem. Eu ouvi aqui, no lado direito, é mais fácil para o homem ou para a mulher dizer eu te amo? Mais fácil para a mulher? Os homens aí não vão me ajudar não, gente? É verdade o que elas estão falando? É mais... Aí uns concordam, outros não concordam. Depende daquele homem. Mas geralmente as mulheres têm mais essa facilidade. Eu tenho que concordar com elas, né? Então, às vezes, o fato de você não falar não quer dizer que você não ama. E aí nós já trabalhamos isso no grupo familiar, sobre a linguagem do amor, né? As linguagens, né? Que são várias linguagens, né? Então, existem coisas como falar eu te amo, demonstrar esse carinho, e às vezes a pessoa perde essa oportunidade, deixa passar esse tempo, e aí bate aquele arrependimento. Por que eu não falei? Por que eu não fiz? E aí? O que está vindo na sua mente nesse exato momento, que você não fez, que se arrependeu, ou que fez e se arrependeu? Quer ver uma das coisas muito interessantes? Quando você vai a um local e você come algo muito gostoso, aí você pede pouco, com medo de que aquilo não é bom, e aquela comida era excelente, e aí você se arrepende por não ter pedido mais, porque achou que ia demorar, achou que era caro demais, ou se arrependeu porque não só conseguiu comer um pedaço de pizza, mas comeu quanto? 4.
Olha, esses dias, eu só como pão geralmente aos domingos. Não é porque eu não tenho recurso para comprar, não, é porque eu gosto tanto que se deixar eu como direto. Mas naquele domingo, eu me arrependi. Eu comi 3 ou 4 pães. Olha, aquilo é muito gostoso. Cada irmão que vinha chegava com uma sacolinha, pastor, está quentinho. E parece que eu ouvi o pão dizendo assim, vem, eu estou quentinho. Já estava no quarto. Eu falei, eu não posso, né? Por questão de saúde, né? Por propósito mesmo, né? E aí bateu o quê? Arrependimento, né? Então, sobre esse assunto que eu quero estar entrando aí, falando que o arrependimento é algo mais simples e rotineiro do que você pensa. Ele acontece o tempo todo. São o que? Avaliações da nossa atitude. Como lidar com esses sentimentos? E aí eu estou falando de arrependimento de atitude, de comportamento natural. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Geralmente nós associamos arrependimento apenas com pecado, mas é muito mais do que isso. Talvez seja o motivo pelo qual muitos hoje não pregam mais sobre arrependimento. Porque hoje falar sobre pecado, por incrível que pareça, dentro da igreja não é fácil. Eu lembro de um convite que me foi feito para pregar, mas eu só tinha uma única restrição: pastor, não fala de pecado aqui na igreja. Olha que situação difícil. Eu confesso que eu fiquei arrependido de receber aquele convite. E aí Deus teve que me dar toda uma sabedoria, uma estratégia, para que eu, de uma outra maneira, pudesse falar essa palavra pecado, para que assim as pessoas viessem a tomar um encontro ali com Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, nunca é fácil pregar. O esboço, ele não traz vida. A preparação que a gente faz não é o suficiente se o Senhor não falar. Se o Senhor não criar um ambiente aqui que não pode ser produzido por nenhum homem, por nenhuma mulher, pelo ambiente, pela música. Só quem pode fazer esse lugar um lugar, uma boa terra, é o Espírito Santo de Deus. E nesta noite eu te peço, Espírito Santo, tenha liberdade, para que a gente possa ver algumas coisas, alguns comportamentos, que nós mesmos ficamos cansados, desanimados, que são testemunhos de derrota na nossa vida, de tão difícil que é. Mas se você está aqui nessa noite, o Senhor compreende que você não desistiu e quer fazer uma rota, uma mudança diferente na sua vida. E eu também me coloco nessa posição, Senhor, e peço a Tua graça e a Tua presença. Amém. Abre comigo no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 7. João Batista aqui vai estar lutando com esse grupo. E apenas esses 2 versículos, 7 e 8, tá? Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, que deveria ser um motivo de alegria e satisfação para João Batista, mas conseguimos entender aqui que João Batista vai ter um discernimento, vai ter uma revelação de Deus, que aquela atitude, porque não tem nenhuma fala daqueles líderes, ele vai reconhecer que aquele comportamento não tinha uma mudança de vida, mas estavam ali com outra intenção. Ele vai dizer: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Faz uma pergunta para eles.
E ao mesmo tempo ele responde no versículo 8: deem frutos que mostrem o quê? Arrependimento. Esses frutos, querido, é algo para quem convive com pessoas que estão sempre ferindo, machucando, conforme eu fiz o comentário no domingo passado, que Paulo, Barnabé, encontrou várias pessoas assim, de difícil mudança de comportamento. Chega um momento que você passa a não acreditar que aquela pessoa vai ter a mudança. Tem alguém aqui na sua família que você, ou alguém da sua vizinhança, ou do seu ambiente de trabalho, que você fala assim: pastor, aos meus olhos, essa pessoa não tem como mudar? Tem alguém aqui que pode dizer: eu conheço uma pessoa assim, pastor, não precisa falar o nome, aos meus olhos não tem como essa pessoa mudar? É verdade, você não está errado, a não ser que essa pessoa tenha um encontro com Jesus. Eu tive um parente que tinha muita dificuldade com a sua vida de bebida alcoólica, né? Eu tenho um histórico muito familiar, por parte tanto de pai quanto de mãe, das duas famílias, de vício de álcool. Também tem um histórico também familiar de que muitos se converteram e hoje servem o Senhor, aleluia. Mas esse primo era uma pessoa, um trabalhador, um pintor profissional, que eu trabalhei com ele, nunca vi igual. Mas quando bebia, era uma pessoa violenta. E quantas vezes a minha mãe, com esse chamado de esse chamado de socorro, né, ou dom, né, abrigava ele lá na minha casa, e aí minha mãe botava uma comida para ele. Aí meu pai reclamava: você vai botar comida para esse bêbado? Aí minha mãe falava assim: você bebe também? E aí depois que ele comia, ele bebia uma água, jogava o restante da água no prato. Ele tinha uma barba muito grande, e ele dormia com a barba em cima do prato com a água. Aos nossos olhos, era impossível aquela pessoa ter uma mudança de vida. Mas ele encontrou uma pessoa que cuidou dele, que tratou dele, e ele passou a ter um comportamento totalmente diferente. Mas era só comportamento. Não teve um encontro com Cristo. E passou algum tempo, aquela pessoa que cuidou dele, tirou documento dele, deu uma aparência digna, deu uma casa, não aguentou mais, porque se repetiu as mesmas coisas. E aí ele seguiu o caminho, até que um dia, numa briga, ele foi morto, né, de uma maneira muito ruim. Então, o que nós podemos perceber, duas situações aqui. Existe um arrependimento, que é uma mudança de comportamento. Não vou fazer mais. Observa só. E aí daqui a pouco você vai novamente, repete as mesmas coisas. Mudanças apenas de comportamento. Mas uma mudança do coração, de uma conversão, pode ser que haja algum retorno de algumas coisas que você ainda vinha fazendo. Mas as pessoas vão começar a ver isso aqui que João Batista falou: frutos de arrependimento. Você está diferente. Você não é mais a mesma pessoa. E você sabe que tem algumas coisas que precisa mudar. E aqui eu não estou falando para quem não aceitou a Cristo, para novo convertido. Eu estou falando para todos. Então, a Escritura apresenta arrependimento e a fé como a condição da salvação. Sem isso, não tem como você ser salvo. E o batismo nas águas é mencionado apenas como símbolo exterior, né, da fé interior daquela pessoa.
o batismo nas águas não vai produzir mudanças na sua vida. É uma atitude de comportamento que você fez diante de Deus, pela fé, você vai sendo mudado. É justamente isso que João Batista está falando. Está aqui apresentando aqui para essas pessoas. Não adianta vocês apenas virem aqui. Precisa ter uma mudança no coração. Abandonar algo chamado pecado. Aqui nessa igreja eu posso falar de pecado? Ao silêncio. Posso, irmãos, ou não? Abandonar o pecado e buscar a Deus. Sempre tem um versículo aqui que eu esqueço de mencionar. Eu menciono, talvez não de forma correta, eu preciso escrever ele aqui. Está lá em Provérbios, que diz que o pão roubado é mais gostoso, ou mais saboroso, algo desse tipo, mas não é relevante esse versículo aqui. Ou seja, o que eu quero dizer que é importante nesse momento, que aquilo que é errado, a nossa natureza é tendenciosa a essas coisas. Ainda que você tenha Cristo no seu coração, é como aquele vírus que está lá no seu corpo, que um dia ele aparece, você toma um medicamento, ele volta, aí você toma outro medicamento, daqui a pouco ele volta novamente. Abandonar o pecado, querido, e buscar a Deus, é a condição que todos nós precisamos para a salvação. Será que nós conseguimos fazer isso sozinho? Será que nós temos essa preparação? Nós precisamos da fé e o arrependimento para se preparar para essas condições naturais que acontecem no dia a dia, para que nós possamos produzir frutos de arrependimento. Bons testemunho, mudança de comportamento e poder viver uma fé autêntica. O que é arrependimento? É a verdadeira tristeza sobre o pecado. Não é aquela coisa de dizer, se todo mundo está fazendo, qual o problema? Não houve arrependimento. É algo muito pessoal. Eu gosto muito de trazer algumas aplicações minhas, né? Qual é o problema de você na rua, em casa, ou numa praia, o homem está sem camisa? Nenhum. Mas eu não me sinto bem mais. Algo me incomoda, né? Então, dificilmente eu vou estar sem a camisa. Mesmo em dias quentes eu tenho roupas específicas para isso. É pecado? É errado? Não. Mas é algo que Deus colocou no meu coração. E por Deus colocar algo no meu coração, naturalmente, uma vez que eu consegui entender o motivo, eu naturalmente vou ter uma mudança. Porque eu aceito aquilo como uma orientação do Senhor para a minha vida. Então, o arrependimento é a verdadeira tristeza sobre o pecado. Inclui aqui um esforço, né, sincero para abandoná-lo. E não é fácil, querido. Porque o que mais nós encontramos é pessoas querendo dizer o que você tem que fazer. Existe uma frase que o mundo diz: falar de mim é fácil, difícil é ser eu, alguma coisa desse tipo, né? É muito fácil você falar o que o outro tem que fazer, mas colocar em prática é outra história. Mas uma vez que você sente que precisa ter uma mudança, e tem um esforço sincero, aí que entra o papel da igreja, junto com a palavra do Senhor, para poder ajudá-lo. O que eu posso fazer de melhor para mudar o meu comportamento com a minha esposa, com os meus filhos,
com a minha igreja. Arrependimento, querido, é ter tristeza por ter pecado. E ao mesmo tempo é a convicção da culpa que o Espírito Santo produz no seu coração. Não a culpa no sentido de condenação, mas de dizer: olha, você não pode ficar falando assim. Quer ver um arrependimento que é muito comum entre nós? É quando nós falamos algo, ainda que de brincadeira, a respeito de uma pessoa. E aí você vê no rosto daquela pessoa que aquilo não foi legal. Qual o problema? Eu brinco assim com todo mundo, mas somos seres diferentes. Será que nesse exato momento, escrevendo aí essa história de arrependimento, Deus está mexendo, fazendo alguma coisa aí no seu coração, para que você possa começar a ter uma mudança aí de rumo? O que a Bíblia fala? Nós podemos classificar, segundo as Escrituras, há 3 elementos de arrependimento: o intelectual, o emocional e prático. Nós não podemos classificar o arrependimento simplesmente como algo espiritual, porque senão é algo abstrato. Tá, mas o que é arrependimento? É largar o pecado. Mas o que é largar o pecado? Se você começar a fazer perguntas, né, a pessoa fica meio perdida. Então, quando a gente classifica dessas 3 maneiras, é muito mais fácil. E aí eu vou dar esse exemplo aqui. Um viajante descobre que está no trem errado. Então, esse descobrir que ele pegou um trem errado, esse reconhecimento, mostra que como o elemento intelectual. Ele descobriu que, desatento, pensou que estava indo para um lugar, e como é de rotina, como aquele exemplo, às vezes toda semana eu pego o carro, eu saio para a esquerda, né, lá do meu condomínio, mas é algo tão natural, que às vezes quando eu tenho que ir para a direita, pegar alguém para vir para a associação, eu acabo indo para o lado esquerdo. Então, o meu intelectual vai dizer assim: você errou, você pegou a rota errada. Então houve um arrependimento, porque eu vou fazer todo um circuito, vou pegar engarrafamento para aquele momento. Então, esse reconhecimento corresponde ao elemento intelectual, pelo qual a pessoa compreende a palavra mediante a pregação. Eu agora entendi. Eu agora entendi o que Deus está falando sobre isso. Eu agora compreendi o que a Bíblia fala de abrir os nossos olhos, de abrir a nossa mente. Por que é tão importante você entender isso? Porque não adianta ninguém falar de alguma mudança que você precisa fazer. Sabe por quê? Você ou vai se afastar daquela pessoa, ou vai rebater, falando: mas você também faz assim. E o mais importante de todo, não vai ter mudança nenhuma na vida daquela pessoa. Mas quando você compreende, aí o Espírito Santo começa a atuar. Quantos aqui precisam dessa atuação do Espírito Santo? Você tentou, mas está cansado, parece que aquilo, e você às vezes até acaba dizendo: isso faz parte da minha natureza. Faz parte, mas através de Cristo, você pode ser em tudo uma nova criatura. Aleluia! Esse é o esforço para que você possa ter essa mudança, esse fruto de arrependimento. Vamos ao lado emocional. Ao entrar naquele trem, o viajante descobre, e ao perceber aquela situação, ele fica ali, né, atordoado, perturbado com aquela situação. E o que fazer? Quanto tempo que eu vou levar? Será que tem uma outra estação? Isso ilustra o lado emocional.
O arrependimento é uma autoacusação e tristeza sincera por ter ofendido a Deus. Será que Deus vai me perdoar? Porque nem eu mesmo já não consigo aguentar com essa atitude que eu tenho. Então nós estamos vendo aqui o lado emocional, intelectual, o lado emocional e o lado prático. Ao descobrir que entrou no trem errado, ao sentir aquela indignação pelaquela situação, na próxima estação, se houve arrependimento, aquele viajante vai sair daquele trem e vai pegar o trem de volta e tomar o caminho da sua vida. E aí eu posso trazer essa aplicação agora para o meu dia a dia. Eu gosto muito de o Evangelho segundo aquilo que o Emilson vive. Assim como eu, vocês, nós estamos escrevendo o livro de Atos. Ele não tem um fechamento, um final, mas nós estamos escrevendo esse livro a cada dia. Eu cheguei aqui na quinta-feira. Não tem aquele dia que quando você vê que as coisas estão erradas, ao invés de você dar glória a Deus, estar em paz, você fica indignado? Só eu, né? Só eu, né? Vocês estão concordando comigo? Só você, pastor. Tem dia que a gente leva de boa, tranquilo, mas tem dia que a gente fica indignado. E eu cheguei aqui numa quinta-feira, e um profissional fizeram um trabalho que eu já tinha orientado que poderia dar problema, e o trabalho ficou muito ruim. E eu não comecei a praguejar não, mas fiquei indignado. Eu falei, como é que pode? Não acredito que fizeram isso. E aí quando eu passei para ver o trabalho, tinha um lixo, que uns gatos pegaram aquele lixo e estava com um cheiro ruim, cheiro de podre. Eu falei, não acredito que os obreiros não tiraram o lixo. Quando você acorda mal-humorado, né, você fica bravo com tudo. Aí eu vou para quem? Para Moisés, vou para o Tadeu. Moisés, Tadeu, como que vocês fizeram isso? Como que vocês não tiraram o lixo? Ah, está lá os dois lá do meu lado agora, né? Eu estou aqui confessando em público, para que haja um perdão autêntico da parte de vocês, que meu coração já está em paz. E aí eles falaram, pastor, tem algo errado. Eu falei, algo errado? O lixo está aqui, um fedor, o gato fez bagunça. E aí eu comecei a pensar, que dia é hoje? Ao intelecto, que dia é hoje? Quinta-feira. Os obreiros não jogam o lixo quinta-feira fora, eles jogam de domingo, né? Na terça-feira está tudo certinho. Então quem não jogou esse lixo fora na terça-feira? Eu. Aí o lado emocional, como que eu não prestei atenção nisso? Por que eu fui agir, ter essa atitude? E aí o lado prático, de você retornar àquelas pessoas e pedir perdão. Deu para vocês entenderem? Então o arrependimento, vai existir esses três elementos. Não é chegar e dizer, você me perdoa. Como assim? Você faz uma arruaça, faz uma bagunça, né? E depois, com aquela maior cara de pau, você diz, você me perdoa? Não, você tem que... E aí eu expliquei o motivo, aconteceu isso, e acabou sobrando para vocês, né? E por coincidência, tal, eu peço perdão por essa minha atitude. É importante, querido, nós falarmos do nosso dia a dia, para que você possa aproximar a palavra de Deus para a sua vida, e dizer, essa palavra não é tão distante não, ela precisa ser aplicada cada dia nas nossas vidas. E aí em 2 Coríntios 7, versículo 8, eu citei aqui, separei esses 3 versículos, para mostrar o lado prático e emocional, e se vocês gravarem só isso, para mim já é o suficiente, né? O arrependimento, nós precisamos entender de uma maneira intelectual, entender o cenário, ver que tipo de sentimento eu fiquei diante daquela situação, e qual foi a mudança
que eu fiz. 2 Coríntios 7, versículo 8, Paulo vai dizer, mesmo que a minha carta lhe tenha causado, ele está analisando aquilo que ele escreveu, ele está pensando, tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, parece aqui um cara meio confuso, né? Pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Então ele está raciocinando por que eles ficaram entristecidos, aquela coisa, então está usando o intelecto dele. No versículo 9, nós vamos ver aí o lado emocional. Paulo vai começar a falar sobre isso. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Então veja, remorso é uma coisa, eu não devia ter feito isso. O arrependimento é dizer, eu preciso ter uma mudança, o que eu fiz foi errado. E a parte mais difícil do prático é quando você comete um erro com a pessoa, é voltar para pedir perdão. E não arrependimento, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte, porque não há essa cobertura. Imagina uma pessoa que tenha cometido uma falha e que não tem o consolo do Espírito Santo que nós temos, irmãos. Tendo já o consolo do Espírito Santo, já é difícil conviver com os nossos erros. Imagina aquela pessoa que não tem. Por isso a nossa responsabilidade de falar do amor de Jesus, para que vidas sejam salvas e libertas. Durante essa semana, qual a atitude que você teve? Qual a oportunidade que Deus sempre dá para que você fale do amor dele para alguém? Se você não fez, está arrependido, pense sobre isso e tenha atitude. Versículo 10, o lado prático, ele vai dizer, vejam que essa tristeza, está falando da tristeza agora se referindo a arrependimento, produz em vocês dedicação, desculpas, indignação, temor, saudade, preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Há uma palavra grega que se refere a arrependimento como mudança de ideia ou de propósito. Temos mudado a nossa mente conforme o apóstolo Paulo fala, transformai pela renovação da vossa mente, ou temos permitido ainda que as coisas do passado, os desejos, aquilo que ainda condenava você, ainda faz você uma pessoa prisioneira. Temos tido esse propósito, eu vou fazer diferente, eu vou andar com pessoas que respiram Deus, têm um paixão pela obra, têm um compromisso com o Senhor. Há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, e a pessoa falava tantos versículos, que diante de tanto reconhecimento daquela pessoa, eu me senti muito pequeno. Falei assim, eu como pastor não tenho tanto conhecimento como essa pessoa. Mas olha como é que Deus não deixa que a gente fique enganado. Aí ele falou, pastor, a minha vida conjugal está uma desgraça. Um casamento de 30 anos acabou. E aí quando a pessoa abriu o coração, eu pude, sem ficar falando um monte de versículos, falar que é possível ter uma mudança de vida, se a pessoa parar e fazer uma nova rota, agora com Cristo, mudar de ideia, mudar de atitude. Nós como cristãos precisamos mudar essa ideia de chegar na igreja só para receber.
mas estamos aqui para adorar o Senhor, aleluia. Estamos aqui com esse propósito, e as demais coisas são algo natural que vai acontecer. Então o pecador arrependido propõe-se a mudar de vida e a voltar-se para Deus, e o resultado prático é que ele vai produzir frutos dignos de arrependimento. Quais são os frutos, querido, que nós precisamos mudar, precisamos produzir não para os outros, porque essa mudança para uma outra pessoa ver, não traz resultado. Não, se você fizer isso, eu vou ter a certeza que você mudou. Eu posso te enganar fazendo justamente aquilo que você quer, mas e no coração? Há muitos anos atrás, nós tínhamos uma prática. Uma pessoa que falhou, a gente botava no banco, excluía aquela pessoa para ela se sentir humilhada. E aí, não tinha mudança nenhuma na vida daquela pessoa, mas a igreja, a liderança sentia-se o máximo, dizendo, não, nós fizemos alguma coisa. Isso não muda ninguém. Eu conheci muitas pessoas que foram excluídas por atitude de igreja, que não deveria cometer, apenas corrigi-lo, se está à frente, tirar, tratar dessa pessoa, mas nós não temos o direito de excluir ninguém do corpo de Cristo, irmãos. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é de resgatar as pessoas, de convencer que se tiver uma mudança de mente, de coração, essa pessoa vai poder fazer diferente sim. Será que você tem alguma coisa que se arrependeu e que não fez, e que se arrependeu e fez, e que quer nesta noite ter uma mudança de atitude? O que a palavra, pastor, vai poder nos ajudar? A palavra de Deus, querido, ela nos ajuda em muito. Essa palavra um dia entrou no meu coração, com um simples convite para assistir um batismo nas águas. Não lembro de nada que o pastor pregou, mas lembro que eu saí dali com um comportamento diferente, e disse, eu quero voltar nessa igreja. Voltei e estou aqui até hoje, aleluia. Mas quantos irmãos que caminharam conosco, como na grande corrida, que sai todo mundo junto, mas só aquele que tem uma estratégia, que está bem preparado, que vai se destacando do pelotão, e só um chega nessa chegada. Essas pessoas são como nós, querido. Nem todos ainda estão preparados, mas precisamos preparar uns aos outros, com palavra verdadeira, com atitude de vida, falando só, não das nossas vitórias, mas também das nossas dificuldades, falando do nosso dia a dia, em que você está escrevendo a sua história. Cada vez que eu me arrependo dos meus atos, dos meus erros, eu vejo que tem tido mudança na minha vida. Será que você quer essa mudança? Será que você deseja, ao chegar em casa nesta noite e refazer a sua mente, os seus pensamentos, o seu comportamento como cristão? O homem arrependido, o ser humano arrependido, lamenta-se por se afastar do santo mandamento, que é a palavra de Deus, como também lamenta da sua impureza. O afastar, querido, da palavra de Deus e se aproximar das coisas impuras é algo muito fácil, que acontece com muita frequência nas nossas vidas. Por isso a importância de você estar no corpo de Cristo, por isso a importância de você receber a luz dessa lei, que aceita e compreende, e há uma confissão,
e que você admite a justiça da sentença divina sobre a sua vida, e dizendo: Senhor, eu recebo essa palavra, eu quero aceitar esse momento, eu permito essa correção na minha vida, eu quero abandonar essa atitude, e de acordo com as circunstâncias, você vai vendo esse fruto de arrependimento. Talvez de uma pessoa extremamente, de uma família muito agressiva, você repete as mesmas coisas, e se arrepende, porque fere, machuca as pessoas. Ou talvez você vem de uma família que engole tudo que fala você não sabe dizer não, e depois você diz: por que eu não falei? Eu tenho momentos da minha vida que é justamente assim. Tudo que eu converso, que eu falo, irmãos, às vezes eu fico uma semana pensando sobre aquela situação, e aí, por que eu não falei isso? Antigamente eu deixava passar essa situação, e depois eu chamo aquela pessoa novamente e diz: olha, lembra aquele dia que nós conversamos? Aquilo que você falou, isso, olha, não é dessa maneira. No momento, eu às vezes não tenho atitude, ou não quero falar porque eu não tenho algo que vem no meu coração, mas eu tenho procurado ter essa mudança. E às vezes, quando existem coisas, uma das coisas que às vezes me deixa muito mal-humorado, é quando as pessoas fazem tantas perguntas: o que você está comendo? De onde você veio? O que você está fazendo? Gente, é tanta pergunta. Eu tenho resposta para tudo, sabe, irmão? E é rápido. A minha mente para isso é rápido. Aí eu fico parado. Pastor, o que você está pensando? Eu estou contando até 10 e dizendo: Senhor, me dá paciência. Aí eu fico buscando rede, sabe? A rede do Espírito Santo, assim, aquela que a gente tem no computador, assim, eu fico buscando rede, para não falar uma palavra que possa ofender e machucar ninguém. Porque independente se você não gosta, você não tem o direito de fazer o mesmo. E eu tenho conseguido, irmãos, ter esse comportamento. É verdade que às vezes escapole, nem sempre eu consigo fazer tudo, todas as vezes, mas eu tenho visto na minha vida, por aquilo que outros têm falado, frutos de arrependimento, atitudes mais mansas, palavras mais bem pensadas, saber expressar e falar as coisas na hora certa. Porque no momento que você está indignado, conforme eu dei o meu testemunho, não é? Testemunho, conforme eu tenho falado, não é só de coisas boas. Você está testemunhando coisas que também você não fez, que não foi legal, conforme os 2 irmãos que eu liguei, chateado com aquela situação. Eu também tenho dado frutos que alegram o Senhor. Mas independente se você fez algo certo ou errado, se houver uma mudança no rumo do seu coração, eu tenho certeza que Deus vai receber isso como fruto agradável a Ele. Aleluia! E aí começa a atuação do Espírito Santo. De que maneira o Espírito Santo ajuda a pessoa a se arrepender? Ele ajuda aplicando a palavra dele no seu coração. Mas se você é uma pessoa que lê pouco, o Espírito Santo não vai atuar? Vai levar você a procurar alguns versículos. Lê em Tiago, o Espírito Santo fala, irmãos. Vai convencer você sem falar sobre versículo nenhum. Vai levar você a uma vergonha, a uma tristeza. O diabo não tem o direito de te acusar, porque agora você recebeu o Senhor, independente se você é novo na fé ou não.
o Senhor está contigo. O Espírito Santo ajuda a aplicar essa palavra, a consciência, a comover o coração. E o principal, o desejo de te fortalecer para que você abandone essa atitude. Então a minha oração nesta noite, eu me incluo nela, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude. Vamos estar de pé? O que eu não fiz e que eu me arrependo, ou o que eu fiz e que me arrependo, eu quero ter uma mudança, eu quero ter uma atitude diferente. Você pode fechar os seus olhos. Enquanto você vai escutar esse louvor, o Espírito Santo vai estar ministrando o seu coração. E após esse louvor, eu vou estar orando por você. Senhor, vai tocando os nossos corações. Vai tocando nas nossas vidas. Dentro de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Peça a Ele esse coração. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada. Faz essa oração agora. Nada encontrarás de bom. Não coloque a desculpa. Mas um desejo eu tenho. Não aponte o erro de outras pessoas. Transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Peça a Deus uma mudança, uma renovação. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Eu queria que agora você fizesse essa oração. Talvez essa lista seja tão grande, irmãos, de coisas que você tem feito e que se arrepende. E você quer ter uma mudança. Você está triste não é com outras pessoas, mas com você mesmo. A traição mais difícil é quando nós mesmos nos traímos, dizendo: eu não vou fazer mais isso. Está cansado, está envergonhado. Não desista. O Espírito Santo está aqui nesse exato momento. Ele quer levar você a uma mudança, uma vida diferente. Faça nesse exato momento essa oração. Espírito Santo, entra no meu coração.
com toda a liberdade, dá aquela faxina, aquele lugar, querido, que você não abre para ninguém. Fala desse lugar também para o Senhor. Senhor, tem coisas que eu me envergonho, mas o Senhor conhece. Não tem como o Senhor tratar se você não falar, Ele respeita. Através dessa oração, o Senhor quer levar você a uma mudança, a ter uma atitude de fé, que é possível a gente mudar a rota da nossa vida em direção à cruz do Calvário, a cada vez mais estar longe das coisas desse mundo, irmãos, e cheio da graça de Deus. Deus tem te dado o seu intelecto, Deus tem dado a você o seu emocional, mas e a prática? É um desejo do coração. Pai, nesse exato momento eu oro por toda a igreja, e eu sei que o Senhor está falando na sua vida. Sei que o Espírito Santo está falando para você aí que está nos assistindo. Que Deus possa te dar, produzir em você, e que você possa colaborar para isso, frutos de arrependimento. Não fuja da presença de Deus porque cometeu algum erro. Pelo contrário, aí que você precisa se aproximar mais. E nós temos aqui os nossos pastores, as nossas lideranças, para poder te ajudar. Que a graça, que a bondade do Senhor esteja com todos vocês, e que toda a igreja diga amém. Igual ao Deus. Ensina-me, meu irmão, a olhar com os teus olhos, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Peço ao Senhor, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Peça ao Senhor, meu mestre, isso. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer e cumprir teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Para finalizar, dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez, dá-me um coração igual ao teu. Um coração igual ao do Senhor Jesus. Glória seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu poderia estar em qualquer